Olá, gente querida que segue aqui o canal Filosofia em Movimento. Para quem não segue, está chegando agora, eu me chamo Fernanda Carlos Borges, sou formada em Filosofia, Psicanálise, tenho um mestrado em Ciências da Motricidade Humana, porque me interessa, sobremodo, né, uma psicanálise corpórea, uma vertente reichiana, um doutorado em Comunicação e Semiótica, do qual derivou um livro que se chama Filosofia do Jeito, sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo. Hoje é um react, eu quero fazer um react sobre uma briga que não é só uma briga entre casal, que se transformou numa briga política aqui no Brasil, né, que é o caso da separação entre a Ana Hickman e o Alexandre Correia, porque a direita ela tem usado essa briga, esse litígio, para fazer um ataque contra a Lei Maria da Penha e também contra as feministas. Então, assim, o meu pitaco de contribuição para essa questão é aquilo que diz respeito ao meu trabalho, aquilo com que a gente desenvolve aqui no canal Filosofia em Movimento, que eu venho desenvolvendo ao longo da minha pesquisa, que é a filosofia do sentido. Qual é o sentido que essa briga está apontando, né? Essa é a questão que eu estou querendo trazer aqui um pedacinho disso para vocês, tá, gente? A Ana Hickman diz que sofreu vários tipos de violência, né? Violência física, violência moral, violência patrimonial. O Alexandre Correia diz que não, que ela está mentindo, que ela está se aproveitando desse momento assim de um grande apelo a favor das mulheres para mentir, para dar um golpe nele, para tirar tudo dele, né? E estão se formando assim grandes grupos e um grande debate público em torno destas partes, né? Então, a primeira coisa assim, que eu acho que a gente precisa entender quando está discutindo isso é que quando a gente fala mulher, a gente não está falando das mulheres em específico, porque mulheres em específico são pessoas. As pessoas todas têm bons e maus sentimentos. Todas as pessoas podem errar. Todas as pessoas podem entrar naquilo que os gregos chamavam de uma desmedida, fortes paixões, e fazer bobagem com isso. Todas as pessoas, homens, mulheres e outros, tá bom, gente? Quando a gente está fazendo um debate social a respeito de mulher, ou um debate feminista, a gente está pensando na concepção de mulher. Então, o que a gente questiona são essas concepções, essa visão de mundo que implica numa construção, né, da identidade masculina, da identidade feminina, e também daqueles que não se encaixam nessa dupla homem-mulher, né? Essa é a discussão. Então, não importa muito assim se individualmente uma mulher pode ser violenta. Isso é individualmente, não está falando de um imaginário coletivo. Quando a gente discute do ponto de vista do feminismo, a gente está falando de um imaginário coletivo que envolve práticas coletivas, né, de formação de comportamentos e de atribuição de lugares e de funções, e muitas vezes no patriarcado mesmo, como dentro do sistema de hierarquias, né? Então, é disso que a gente está falando, tá bom? Aí a questão do caso Ana Hickman e Alexandre. Será que a briga entre eles se encaixa dentro desse sistema hierárquico, dentro desses lugares que foram postos para homens e mulheres e tal? Será que dá para compreender o caso deles dessa forma? Essa é a discussão que a sociedade está fazendo, né? Mas eu quero trazer uma outra coisa que não é isso. Então, para trazer essa outra coisa, que eu acho que é o sentido, quer dizer, para onde aponta, qual será o destino dessa grande questão pública. Então, mas antes de eu falar sobre essa questão que eu quero trazer do sentido, eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Então... Todo homem, antes de se casar, precisa ler a Lei Maria da Penha. É um conselho que eu dou para todo homem. Antes de pôr a aliancinha no dedo, gato, leia a Lei Maria da Penha. E interprete e entende. Se tiver com dúvida e for burro, analfabeto, peça ajuda do meu advogado. Porque essa lei complica a tua vida sem direito de defesa. Na Maria da Penha, o homem é criminoso antes de mais nada. Depois eles vão ver se você fez alguma coisa ou não. Então, isso aqui vale a pena comentar rapidinho, depois tem mais coisas que a gente vai ver, mas desse textinho é interessante. Olha, de repente a gente está vendo um homem revoltado, não sei se justamente ou não, isso é a justiça que vai decidir, é um juiz, não sou eu, mas dizendo que as pessoas precisam ler a Lei Maria da Penha. Então, nós temos um homem que se diz, né, nesse momento, vítima da Lei Maria da Penha,
gritando na internet para todo mundo ouvir, numa grande rede da direita, e inclusive ele tem uma fala sobre isso lá com os Red Pills, né, dizendo, chamando a atenção para que os homens leiam a Lei Maria da Penha. Então isso é uma coisa boa. Veja como isso é bom, olha o sentido da coisa, né? Homens no Brasil vão lá ler a Lei Maria da Penha. Esse era o nosso objetivo, era tão difícil, né, que a gente conseguisse que os homens se interessassem pela Lei Maria da Penha, compreendessem e regulassem a sua vida a partir dessa lei. Então, agora nós temos uma pessoa dizendo, convocando todos os homens a lerem a Maria da Penha. Então, apesar dessa aparente contradição, né, isso é uma coisa boa, assim, esse apelo para que leia a Maria da Penha. Claro que depois o que ele vai falar é questionável. Ele diz assim, olha, a princípio, o homem ele é culpado na Lei Maria da Penha. Então, ou seja, ele tem que ser afastado, ele tem que sair de casa, uma mulher denuncia, por princípio, ele é culpado. Depois ele vai provar ou não a sua inocência, né? Então, aí que eu acho que a gente precisa começar a entender níveis de abstração diferentes. A questão é o seguinte, claro que é muito chato quando um sujeito inocente ele pode pagar pelo crime, vamos dizer assim, né, ou pela violência cultural que está instalado numa sociedade. Então, assim, o Brasil é um país que tem altíssimo índice de feminicídio. As mulheres são assassinadas mesmo diariamente no Brasil. E essa lei, ou seja, a mulher denuncia, o cara automaticamente é afastado da mulher e a mulher é protegida, é extremamente necessário para muitos, muitos, muitos casos, tá? Então, claro, mas o Alexandre Corrêa, será que ele é inocente? Será que ele não serve? Não é tão violento a esse ponto? A Ana Hickman está dando um golpe nele? Será? Bom, se for, realmente, ele está sofrendo um sacrifício em função de uma coisa da cultura. Então, são níveis de abstrações diferentes, né? Então, temos um indivíduo que se diz inocente, carregando os pecados do mundo de uma sociedade onde tem muita violência contra a mulher, muito feminicídio, né? Não sei se ele é inocente, né? Realmente eu não sei. Isso a justiça vai dizer, eu nem vou entrar nessa questão. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que ele esteja, mesmo que nesta revolta, chamando a atenção para que os homens leiam a Lei Maria da Penha, né? Parece que esse sacrifício do Alexandre, né, em prol da divulgação da Lei Maria da Penha pode ser uma coisa que esteja valendo a pena, caso ele seja mesmo inocente, né? Mas valendo a pena, sim, para o todo, né? Para o todo. Então, assim, todos nós carregamos os pecados do mundo de alguma forma, né? E se o Alexandre Corrêa é inocente, ele está carregando dessa forma. Mas também não sei, tá? Realmente não tenho a menor ideia se ele é inocente ou não, mas estou achando interessante que, enviesadamente, ele está divulgando a Lei Maria da Penha. Mas vamos continuar vendo o vídeo. Então, agora aqui é o pessoal do Red Pills, eu acho, falando. Vejam aí. Você que quer casar, meu garoto? É bom que você lê a Lei Maria da Penha inteira, porque ela considera que você, como homem, é criminoso, né? E depois você vai ter que provar sua inocência. Então, aqui já não é bem assim, esse é o jeito como ele está falando, né? A questão é nível de abstração. Se a pessoa não tem o mínimo de inteligência, ela não consegue entender dimensões espaço-temporais diferentes, né? Então, que como existe muito feminicídio no Brasil, a lei tem que proteger as mulheres de um possível feminicídio. Se o cara individualmente não vai cometer o feminicídio, lamento muito, né? Mas há um fator geral que precisa ser cuidado. Então, é muito mais arriscado que uma mulher seja assassinada do que um homem seja retirado do seu ambiente. A morte da mulher é algo muito mais grave do que um homem sofrer por uns dias algumas restrições, que não vai morrer por causa disso. Tá, gente, então, esse é o sentido que eu acho que a gente precisa ver que está sendo construído, né? Há um conflito que surge em função de uma mexida na cultura da violência contra a mulher que existe no Brasil, né? Isso está desestabilizando, né, seguranças masculinas, está criando, de repente, algumas situações inesperadas de um ou outro homem inocente que tem que ser afastado por causa do risco de feminicídio, que é real. Mesmo assim, o feminicídio ele é muito mais grave do que um sofrimento, uma angústia temporária de um afastamento injusto. E o sentido dessa situação é
a divulgação, o esclarecimento, a conscientização da sociedade sobre os limites colocados pela Lei Maria da Penha. Claro que a gente sabe que os objetivos desses caras, quando eles estão falando a Lei Maria da Penha, é para atacar a Lei Maria da Penha, para dizer, olha como ela é uma coisa absurda, que maltrata os homens. Não. O que é importante agora é que as outras pessoas que estão entendendo a gravidade da violência contra a mulher e que defendem a Lei Maria da Penha por causa disso, é reforçar esse sentido da divulgação, da introjeção das pessoas a respeito dessa lei e da regulação do comportamento com base nos limites impostos por essa lei. Então, parece assim que, apesar de aparentemente estar havendo apenas um ataque contra a lei, talvez isso confirme, ao contrário, a eficiência da lei, o quanto que ela está amadurecendo na nossa sociedade, e que bom para as mulheres que isso esteja acontecendo. Tá bom? Então, gente, espero ter sido clara, não sei se fui, esse é um assunto, né, cheio de contradições e de uns meandros, uns vieses assim sutis, mas eu espero ter conseguido ser clara com vocês, tá? Se eu não fui, deixe seus comentários aqui embaixo e se inscreva no canal se você não é inscrito e financie nosso canal por meio do Pix que está aqui na tela, tá? Agora, no final da tela, vocês vão ver indicações dos meus livros, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor o meu trabalho, tá bom, gente? Um abraço e tchau, até o próximo vídeo.